Olá, pessoal. Estamos aqui aguardando. Já vai chamando aí o pessoal para ver aqui hoje o nosso convidado de honra, que é o diretor, autor e produtor Márcio Azevedo. Ele que é essa alegria em pessoa, essa delícia de ser humano e que faz peças de utilidade pública e com humor requintado. Então é importante a gente valorizar, porque não é somente o entretenimento. Todo entretenimento tem temas densos, personagens marcantes e que levam uma mensagem sempre de muito valor para a sociedade. As peças do Márcio têm sempre esse condão, né, de fazer uma reflexão diferenciada. O pessoal está entrando aqui, eu já vou acenando. Já vai chamando o restante do pessoal aí, Tânia, Enálise, o Paulo Roelli. Deixa eu ver aqui também o Hamilton. Vai acenando aí, vai apertando nesse aviãozinho aí para chamar o pessoal, né? Boa noite, querida Tânia, tudo bem? Estamos aguardando o nosso convidado aqui de honra e vai ser bem interessante o nosso papo, porque, como eu disse, não só a trajetória dele como diretor, foi produtor da Globo também, deu curso de teatro, de interpretação, na verdade, não voltado somente ao teatro, fez tablado, como todos nós, acho que do meio, mas foi ali que despertou nele essa questão da carreira artística, além de ser de uma família já de arte por si só, né? Porque o pai dele era cenógrafo, também foi fotógrafo da revista Cruzeiro, a mãe uma continuista de anos de trabalho, mais de 33 anos de Globo e assistente de direção também, a Ângela Azevedo, que também vai ser nossa convidada em outra oportunidade. Então, assim, ele tem muita história para contar, mas mais do que isso, acho que o trabalho e o olhar diferenciado que ele tem nas peças teatrais, com temas de utilidade pública, eu não me canso de dizer isso, porque são temas que a sociedade tem que parar para olhar com um certo diferencial. E, assim, vindo com entretenimento, isso fica um pouco mais fácil, né? Nós quebrarmos tabus e fazemos a diferença quando se trata de temas de preconceito, de depressão, de suicídio, também de estilo de violência, de uma forma de entender como as pessoas interferem na vida das outras pessoas. Estamos aqui aguardando ele entrar e vocês vão achá-lo, assim, ótimo. A energia, ele é um ariano super para cima, positivo, e vai falar tudo isso desses temas sérios com muita graça, muita descontração, né? Aqui, ó, quem entrou mais foi o Osmar Zamparioni, muito obrigada. A Ive, linda, maravilhosa. O Paulo, vamos ver aqui. Enfim, estamos aguardando aqui o nosso convidado. Vamos ver se eu consigo aqui chamá-lo. Marina Ramires, obrigada, querida. Saudade de você. Deisa Pérez, maravilhosa, de Ribeirão Preto, acompanhe. Ó, linda, gratidão também por você, Ive. Sempre faz as nossas divulgações, pessoal. Aí sempre, como se diz, nos ajuda, porque nem sempre dá, né, pra gente falar qual é o convidado do sábado, e o pessoal aí, olha, em peso. Ive, Kleber Ubio, a Denise Avelar também, não sei se ela já entrou. E Deisa, obrigada, querida. Uma mulher também à frente do seu tempo. O nosso convidado está chegando. Nós vamos fazer aqui uma live muito animada. Vocês vão ver como diz, a aura positiva desse maravilhoso. Vamos ver aqui. Olá, meu amor. Olá, meu querido. Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Muito bem. Tudo. Linda com esse batom vermelho. Ah, obrigada, Não meu precisava amor. mais nada. Já estava aqui falando de você. Eu não sei se você conseguiu ouvir alguma coisa nesse início. Não, então vou repetir, porque os meus convidados, aí nossos seguidores já ouviram um pouquinho, mas falei que você não só tem a questão do entretenimento, o trabalho artístico, mas tem esse olhar diferenciado para temas de reflexão, de utilidade pública, um humor requintado, uma trajetória linda de sucesso. Já nasceu artista, falei do seu pai, cenógrafo, fotógrafo da revista Cruzeiro, a sua mãe continuista assistente de direção da Globo, Ângela maravilhosa. Oi, fala. O fotógrafo era meu avô, pai dele. Meu pai era cenógrafo, o pai dele. Meu avô fotógrafo. Sim. Mas então, mais ainda, né? Porque o seu pai é cenógrafo, é isso?
Meu tio foi o redator, o roteirista do Assalto ao Tem Pagador, do Menino, olha, Negrinho do não tinha como você Pastoreiro. não ir por esse Não lado, tem né? como, né? Não Não, tem e eu estava como. dizendo também que você fez tablado, como foi ali que você deu uma despertada ainda maior, né? Que a sua mãe te colocou no tablado, além desse grupo de artistas familiares que você já tinha, que já era inerente. O tablado esse ano comemorou, dia 3 de abril, comemorou 100 anos da Clara, né? A Maria Clara Sim, Machado foi. fez 100 anos. E só quem Exato. passou pelo tablado vai entender o que eu estou falando. É um divisor de águas. O Sim, tablado é o bastão de Moisés na vida de qualquer pessoa, principalmente é, comigo. Eu entrei com 15 anos, eu estava descobrindo a minha sexualidade nesse momento, e foi como a sim, história do Patinho Feio, eu encontrei os meus. Eu nunca gostei de esporte, eu não gostava de jogar futebol, sim, eu não brincava. Meus amigos todos do meu prédio faziam judô, karatê. Eu tentei uma aula de karatê, eu tentei uma aula de judô e achei aquilo horrível. E aí, de repente, eu encontro pessoas que estão à frente do seu tempo, porque não é ser arrogante, mas a arte é isso, a gente está à frente, a sim. gente tem um olhar à frente, né? Eu fiz também tablado, concordo plenamente com você, é uma escola Você para a fez com vida. quem? Eu fiz com o Ricardo Olha o Cosório. Beto Carramães, meu amor. Ricardo Ah, é eu um não posso querido, deixar de Ricardo é um falar do querido. Beto. Beto, maravilhoso artista, cabeleireiro ímpar, e obviamente ele dispensa maiores comentários também. Mas o Beto fez uma peça com você, o Corta, né? Eu quero que você fale sobre isso também. Foi E tão eu tenho uma gostoso, observação foi para tão fazer do gostoso. Beto, Márcio. Assim, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, meu primeiro cabeleireiro foi o Beto. Até brinco que duas coisas só que meu ex-marido deixou de bom: o meu filho e o Beto. Entende? Então, um beijo pro Beto Carramães, que chegou aí. E Beijo, Beto, eu te aproveitando, amo muito. já fala da Eu escrevi peça que um eu. curta. Ó, Hã? a Ângela Vilhagen, que está aí, é minha mãe. A Ah, continuista dessa maravilhosa, direção é Ângela, ela. sim. Uma diva aí da televisão, nós conhecemos bem. Deixa eu mandar um beijo aqui, o O Bonfim, que você fez ontem a live, também chegou aqui Bom para fim, meu amor, prestigiar. minha vida. É Bonfim hoje foi tão maravilhoso. carinhoso comigo hoje. Obrigado pelo carinho, Bonfim. Sim, Rose, assim, ele é muito alto astral. É, respondendo a primeira pergunta, eu tive um sim, prazer muito grande de conhecer o Beto numa casa muito simples que é a Turma OK, e onde eu e Beto nos juntamos, cada um com seu dom e seu talento, para fazer sim, espetáculos e mudar a cara dessa casa. É uma casa de travestis, de drag queens, que faziam sim, aquele show sempre parecidinho. Então o Beto trouxe o teatro para a Turma OK. E, claro, eu peguei carona e fui embora. Então nós ficamos muito amigos ali, nesses uhum, espetáculos que a gente montava juntos. Uma hora era Chico Buarque, outra hora era Cole Porter. Cada hora um dos dois, ou eu, o Beto vinha com uma ideia e o outro comprava a ideia. E aí, sim, anos depois dessa amizade já consolidada, a Turma OK une muitas pessoas, a Turma OK agrega muitas pessoas. Anos depois dessa amizade consolidada, veio o convite para fazer o Corta, que era uma peça que tinha dinheiro, que tinha patrocínio. Então foi um outro mundo. Só que uhum, aí era o Beto já tinha feito um trabalho comigo em teatro, que eu adoro, que eu tenho muito orgulho, chamado Duas Vezes Liza, que a gente contava a história do encontro da Liza Minnelli aos 20 anos com a Liza Minnelli aos 60 anos. Uma começando a carreira, a outra decadente. E elas se sim, encontravam no camarim e tinha um jogo de culpas entre elas. A, a mais velha dizia que chegou naquele estado da carreira porque a outra foi prepotente. A outra dizia, você jogou fora tudo aquilo que eu cavei. Era um duelo entre elas. E o Beto fazia essa peça. E ali eu já sabia do quanto o Beto é talentoso. O Beto é muito talentoso. E aí veio o sim. Corta. Só que o Corta, o pessoal do Fuzue tá aqui. Muito obrigado, galera do Fuzue. Eu gosto muito deles. Não, e interessante que ele cortava realmente o cabelo na época da peça, né? Ele É fazia um uma ideia corte. dele, né? Isso é um projeto do Beto já de muito tempo e ele conseguiu. O Beto é muito guerreiro, ele quer uma coisa, ele vai lá e faz. E aí me Muito chamou legal. para entrar nessa loucura que foi o Corta e Dada Coelho, que era uma comediante. Ela não é uma comediante mão cheia. Então era muito engraçado. E eu sabia que eu podia tirar do Beto mais. O Uhum. gostoso no ensaio era isso. Tinha uma cena dramática no meio da comédia que eu briguei muito com ele, assim, brigar no bom sentido, claro, para que ele fizesse a cena. E ele fez lindamente, o espetáculo era lindo. Eu adorava, adoro Corta, tomara que volte depois da pandemia. Sim, é dois, né? Um dos maravilhosos trabalhos que você desenvolveu. Eu também sou aqui suspeita para falar, mas eu sempre Olha o bato amigo na Daniel, beijo Daniel, obrigado beijos por aí estar do aqui. pessoal que está entrando. Daniel é um advogado incrível. Podem mandar. Daniel, deixa eu mandar aqui um É. beijo para ele também. O Beto, que já João falamos, a Ângela, sua Sabará, que mãe organiza viva. um festival. João Sabará, ele organiza um festival de teatro incrível.
Sim, é um cara das importante isso. O artes pessoal pode necessárias. mandar, como se diz, perguntas, e muito embora o Márcio dispense maiores comentários e apresentações quanto ao seu trabalho. Agora, quanto à energia e esse ser humano delicioso, a gente pode explorar bastante, né, Márcio? E é isso que eu quero de todos aí. O pessoal que sabe alguma coisinha, uma história picantezinha, pode falar. Enfim, Márcio, eu vi também uma história da Noiva de Cristal que eu achei super interessante. Eu não vou falar em ordem as peças, tá? Porque você, antes, para o pessoal que está nos vendo, você também foi produtor também da Globo, acho que de 97 a mais ou menos 2003, fez curso de não só de teatro, de interpretação. Você fez um curso Não, para Danos como ator Macetes, nunca. não? Ah, não, eu ministro um curso que eu vou voltar até agora, que eu adoro, é uma coisa que eu faço não pelo dinheiro, mas sim pelo tesão, que são os erros dos atores. Eu percebo que os atores erram sempre no mesmo lugar e perdem oportunidades e perdem papéis. E são muito parecidos. Eu vou dar um erro básico de todo ator, não sei se tem ator aqui assistindo a gente, a rede social de um ator. Eu fico muito puto quando eu tenho que pesquisar um ator ou uma atriz e a rede social é travada. Você só consegue ver as fotos, você mandar uma solicitação. Eu estou no meio de uma reunião, estou com o Wolf, eu estou com o Erval, que é meu atual chefe, amigo chefe, e aí ele fala assim, eu quero ver o trabalho da Rosa. Eu vou lá, peraí, abro tua rede social e ela está bloqueada. Poxa, eu não tenho tempo para te pedir, para te ligar, Rosa, desbloqueia, me aceita. Sim. Então, o ator ele tem que entender que isso aqui é a grande vitrine dele, que ele tem que cuidar muito bem dessa rede social. A foto não pode ser vulgar. Está na onda agora dos atores posarem pelado, mostrando os pentelhos, mostrando a bunda. Acho que é a pandemia, Márcio. É a pandemia. Eu tenho visto aí uns surtos bem interessantes nessa pandemia. Não, outro dia eu vi um ator mega famoso, um ator super conhecido, fazer isso. Amigo meu, eu falei, por que ele está fazendo isso, gente? Eu não entendi. Sim, mas é por aí. É por aí. Só que assim, isso, quando a gente vai escalar... no mercado de trabalho, né? É isso, é o ator no mercado de trabalho. Justamente você dá essas dicas. Você chama isso. Tá. Várias dicas. Sim, pode falar. A gente dá várias dicas para o ator se aculturar. O Beto escreveu alguma coisa. Não entendi também. O Beto escreveu que você é a pessoa que ele mais respeita. Mandou aqui para você beijos lindos e você é a pessoa que mais respeita. O Daniel também mandou para você, conte comigo, o Daniel. A Cécia Bahia entrou, uma jornalista também, nossa seguidora. O João também entrou. Olha, o Beto Carramães colocou aqui a sua observação, também não entendo uma coisa chamada rede social ser fechada. Não faz sentido e realmente não faz para o ator que tem isso como vitrine e busca nisso os seus trabalhos, né? O Fabrício aqui no Otário também, que é um psicanalista, que é o nosso seguidor e é que dá maior força para o nosso trabalho, comentou também, você falou tudo, está na moda isso de postar o corpo na frente do talento. Talvez seja realmente uma situação da pandemia, né, Sabe qual é o problema? Existe dentro da classe artística, todo mundo sabe, o bom e tradicional teste de sofá e a porta dos fundos. Isso existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Então, quando um ator se coloca desse jeito, uma atriz coloca desse jeito, a gente de cara pensa, é mexer, é puto ou é puta. E tá ali para isso. E ela não vai passar da cozinheira 1, enfermeira 2, o guarda 1, presidiário 3. Que a gente vai lá, chama para uma participação, come e dispensa. Então, sabe, o ator, ele perde valor. Ele pode ser um grande ator, uma grande atriz, ter um mega talento, cantar muito bem, dançar muito bem. Mas quando vem aquela coisa de se vulgarizar, outro dia eu vi uma atriz com um maiô todo cavado, eu falei, meu Deus, para que isso? Era um close da bunda dela. Ela quer ser escalada pela bunda, é isso, e não pelo talento. Eu acho que atores deveriam postar o que é a televisão. Não estou falando de teatro. O que a televisão e o cinema te pedem muito? Isso aqui, um close. Então fotografa um baita de um close, faz um plano americano, ou faz uma foto de corpo inteiro mais bacana. Eu acho que é isso que tem que estar na tua rede social. Sim. Um rapaz procura ter sempre uma foto na rede social de cara limpa, porque eu consigo pegar qualquer programa de computador e pintar uma barba nele, um bigode. Mas se ele está muito barbudo, agora está na moda, parece que todo mundo é muçulmano, tem essas barbas enormes, eu não consigo tirar para ver de cara limpa. Eu não consigo ver esse ator de cara limpa. É a mesma coisa as atrizes. Não bota muita maquiagem, não bota um cabelo muito maluco, sabe? Eu entendo que você tem a liberdade de ter o cabelo que você quiser, de usar a roupa que você quiser. Mas quando você opta em ser ator, você se torna um produto. Você é um produto da Rede Globo, você é um produto da Rede Record, você é um produto da Bandeirantes.
Não, e Então, depois não como pode reclamar produto, também, né, Márcio? Porque o que acontece é que muitos se colocam dessa forma e depois reclamam que são se tratados essa, dessa forma. se Oi? essa garrafa tiver se essa garrafa tiver com a tampa mordida, com a tampa Uhum, furada, se tiver manchada, eu não vou comprar a garrafa, eu vou deixar ela lá. Eu vou pegar uma que está mais exatamente. bonitinha. Você pega um produto fechado, um biscoito fechado, se ele está amassado, você já não leva. É a mesma coisa o Exato. ator. Então o ator ele tem que ver que ele vive da imagem. Primeiro chega a imagem, depois chega o talento. Quando a gente consegue Sim, conciliar as duas coisas, quando a gente consegue sobrepor o talento, quando o talento é maior, ótimo. Mas a primeira coisa que chega é a imagem. Então o ator ele sim. tem que se preocupar com a imagem dele. Ele não pode estar envolvido em escândalo, ele não pode estar envolvido em briga, ele não pode postar foto nas festas bebendo, um vídeo dele bêbado, porque a gente fala, ai meu Deus, você vai chegar bêbado na gravação. Isso cheira, isso fuma, vai chegar Exato. fumado na gravação. Ele tem que entender que a A postura disciplina dele sai fora também, né? A vai disciplina fica contribuir difícil quando muito para a você escolha. tem. É. É Não, quando e a é gente vê o ator importantíssimo você brigando. colocar isso. Você do meio colocar isso. Porque quando a gente fala, e aí eu muitas vezes fui considerada na época até de modelo muito careta em função disso, de você se dedicar a conteúdo, à leitura e negar alguns trabalhos, em função de não ter essa exposição desnecessária. Rose, E eu concordo posso te dar plenamente com você. um exemplo que eu faço na minha vida? Tudo meu, seja para escrever, para dirigir, para produzir, tudo meu. Eu foco nos meus ídolos. Quem são as Sim. pessoas que estão acertando, que acertaram e que fizeram? Então vamos pegar uma atriz. Por que a dona Fernanda Montenegro tem 90 anos e tem emprego até hoje, não para de chover convite para ela e sempre como protagonista? Porque ela tem uma postura, eu nunca vi na minha vida, em anos que eu conheço a TV Globo, que eu frequento a TV Globo, que a televisão e o teatro fazem parte da minha vida, eu nunca soube de um escândalo com o nome dessa mulher. Eu nunca soube de um escândalo com o nome do Tony Ramos. Eu nunca soube de um escândalo com o nome do Antônio Fagundes. Eu nunca li ninguém falar assim, ela dá peti, ela berra com as pessoas, ela humilha os camareiros. A gente tem atrizes, eu não vou dar nome para ser ético, mas tem várias atrizes que a gente sabe que gritam, que quebram as coisas, que humilham, Tá o que são estrelismo, né? snobs. Você nunca Sabemos ouviu disso, falar isso da sabemos. dona Fernanda, você nunca ouviu falar isso do Não, Tony Ramos. jamais. Então eles não faltam emprego, não falta trabalho, e eles ganham bem. Então eu acho que eles são modelos do que deu certo. Então vai nessa onda, cara. A dona Sim, é a Fernanda nunca grandeza chegou no da alma estúdio, do artista, ela né? nunca chegou no estúdio sem saber o texto. Eu nunca soube de dona Fernanda, Antônio Fagundes, Tony Ramos, chegarem no estúdio sem estar com o texto decorado na ponta da língua, sem serem Respeita educados o com os trabalho dos colegas. colegas também, né, Márcio? As pessoas têm que Beto entender que é fazendo respeito ao maldita lá, eu trabalho. posso dar nomes. Não A gente pode, por conhece muita favor. gente, né, Beto? Não, não Muita pode. gente. O Deu uma Beto é de musical, travadinha eu aí, vou deixa falar eu ver. que Márcio, o Beto é voltou. de musical. Eu tô aqui. O Beto é de musical, eu vou dar 2 exemplos. Tem 2 pessoas em musicais que eu tenho loucura para trabalhar sempre, e vou sempre escolhê-las, que é a Lilian Valesca e a Helga Nemetic, porque elas não falam mal de ninguém, elas não puxam o tapete de ninguém, elas não reclamam de nada, tudo tá bom. Então o ator Sim, tem que entender que a postura dele vai refletir na hora da escolha do diretor. Eu prefiro perfeito. trabalhar com a Helga e com a Lilian, que são Uhum. menos conhecidas, talvez, de um público geral, do que uma atriz de novela que canta, mas que vai dar um monte de petit, que vai dar um monte de Sim. uma trabalheira. A Cláudia Raia, por exemplo, a Cláudia é perfeita trabalhando. Ela pode até não cantar tão bem quanto as outras, mas ela tem um Uhum. profissionalismo, uma postura. Não à toa ela é quem ela é. Então é isso que Não, as e pessoas devem Márcio, buscar. eu fico muito feliz de você falar isso, vou te dizer, porque a impressão que as pessoas têm lá fora é que para ser artista tem que não cumprir regras, tem que ser indisciplinado. E eu discordo disso Não, quanto você. O ator, o que tem grandeza de alma e que é artista de forma genuína, ele tem isso, ele tem respeito ao trabalho dos colegas, ele tem respeito ao autor, ele tem respeito aos diretores e os demais colegas. E isso é tão difundido de uma forma equivocada que quando a pessoa fala que quer ser ator ou atriz, a impressão que se dá é que eu não cumpro regras porque eu sou artista, eu não cumpro horário, eu não cumpro isso. E nada disso é verdade. Nós sabemos que o trabalho sério de grandes artistas é de total disciplina, interesse, tem talento, sim, mas tem toda a dedicação, a persistência e a disciplina do ator, né, e da claro. atriz. Então é importante você, como autor, produtor e diretor, colocar isso de uma forma assim, um Eu pré-requisito. fiz Né? um, Você quer ser eu fiz colocado um, assim, tem que ser falado assim. Pode falar. eu fiz uma novela na Globo chamada Meu Bem Querer, que era com a Marília Pêra. A Marília era a vilã da novela.
E as pessoas tinham pânico da Marília, todo mundo. Eu nunca tinha trabalhado com ela. Cara, eu entendi o que é a Marília Pêra. A Marília Pêra era uma mulher que ela cobrava, como ela dava, ela cobrava de todos, da senhora do café até o diretor, com uma postura profissional. Ela não aceitava, por exemplo, eu, Márcio, que você quer me tirar do sério, é no meu ensaio. Tá? E o Beto que trabalhou comigo, é no meu ensaio você levar um celular. Eu não aceito celular tocar dentro do meu ensaio. Eu não aceito conversa entre a equipe, eu raramente não deixo a equipe dentro do ensaio, justamente por isso. Eu me cerco para não ter problemas. Mas às vezes precisa, tá? O cenógrafo, figurinista, todo mundo ali no ensaio. E as pessoas falam. Eu não posso com barulho que eu perco o raciocínio na hora. E uma vez que eu perco meu raciocínio, ele não volta igual, nunca voltou igual. Então, assim, me tira do sério essa falta de respeito. Aí é uma coisa, você fala, Luna. Porque sai do seu raciocínio e você se irrita. Né? Você foi aluna do tablado, você sabe o quanto a Clara ensinava isso pra gente. Teatro é sagrado, aquelas tábuas são sagradas. Exatamente, é a base. É a base, né, Márcio? Não adianta falar diferente, é a base. Vamos falar aqui do pessoal que está entrando aqui, dos nossos seguidores que deixaram também. Eu já não li mais nada. Que está entrando. Olha, o Beto Carramanho disse que ele poderia dar nomes e risos, né? O Machadog entrou. Coração de Mulher, obrigada, uma seguidora nossa também. Adriano Bu entrou. O Fabrício Notari falou que é uma bela explicação, que concorda com o que você fala. Obrigado, ele viu um ator com um filho nu na banheira. Diz que não entendeu o propósito. Né? E tem isso mesmo, né? A Denise e a Tânia também concordaram nessa situação de se vulgarizar. É importante você, como diretor, colocar, novamente eu falo, que não é uma brincadeira. O Fuzue Programa também diz que é uma super exposição desnecessária que eles fazem. Os quase nudes, que hoje estão aí na moda, né? Nada contra, mas na parte artística a gente tem que começar a colocar cada coisa no seu lugar, né? A Juliana Putin, também uma seguidora nossa, amiga, entrou para te prestigiar. E eu queria, voltando à pergunta que eu fiz, da Noiva de Cristal, que me chamou muito a atenção, o espetáculo que você disse que foi uma história familiar, que foi o que te motivou a fazer, e eu fiquei intrigada, né, na verdade, com a história, porque, assim, na verdade, a questão de que pessoas influenciam nas vidas das outras, como você bem colocou, e assim, na tentativa de amenizar uma dor, a pessoa causou uma dor bem maior e uma situação diferenciada. Eu vou deixar você falar o mote do espetáculo, mas eu achei bem interessante. A Noiva de Cristal conta a história de uma moça que vai casar e no dia do casamento ela é abandonada no altar. Isso é verídico, aconteceu com uma prima da minha família. E ela não aguenta aquilo, ela sucumbe e é internada no sanatório. E fica no sanatório 15 anos. Aí ela ganha um adito de... Ai, meu Deus... Ela ganha uma liberação, esqueci a palavra agora. Como é a palavra, meu Deus, quando você tem direito a sair da prisão e voltar? Livramento condicional? Adulto, não tem um nome que dá. Indulto. Ela ganha um indulto para passar o Natal em casa. Quando ela chega em casa, alguém está me mandando um beijo, Alex. Beijo, Alex. Quando ela chega em casa e encontra o vestido de noiva, ela veste o vestido e sai na chuva, está chovendo, gritando pela rua atrás do noivo. E aí ela volta para o sanatório. A peça começa com ela chegando toda molhada no sanatório, vestida de noiva. E aí a gente vai descobrindo que ela passou esses 15 anos longe do noivo sem uma resposta. Ele fugiu contra a mulher e o pai colocou ela ali. Ela é bastarda, então ela conta toda a problemática de ser bastarda, de ser filha da empregada com o pai e de tudo que ela passou. Eu vou fazer um spoiler, porque a peça já aconteceu. No final você descobre que o cara... A peça se passa em 1935. Na época do surto da tuberculose. O cara teve tuberculose, então ele, para não contaminar a namorada, ele combina com o pai, achando que ela ia ter raiva dele, mas ia refazer a vida, que ia reconstruir a vida com outra pessoa e ia esquecê-lo. E ele morre, ele deixa uma carta pedindo desculpas a ela e morre. Essa carta leva 15 anos para chegar na mão dela e contar a verdade. Então a peça mostra, e ela nesses 15 anos tomou eletrochoque, ela é torturada, ela passa todos os horrores de um sanatório. Então, eu quis mostrar com a peça o quanto uma mentira pode fazer estrago na sua vida. Eu sou contra a mentira, sempre. Né? Eu acho que a verdade ela dói uma vez. A mentira dói todo dia. Isso é uma frase de Antígona, que eu adoro. Sim. Então, por causa dessa mentira... A verdade é essencial, né, Márcio? Ela tem apenas uma versão e deve ser... E ela liberta sempre.
por mais que no princípio ela pareça até a mentira ser a melhor opção, nunca é. Porque é aquilo que você colocou, a verdade, ela liberta quem dela faz uso, e a mentira é muito mais fácil de ser ouvida, às vezes. Por isso as pessoas gostam mais. A mentira é uma cadeia, né? Você acaba preso na sua realidade. Nas suas próprias mentiras. E a mentira vai inventando outra e outra e outra, e uma mentira tem que ser inventada para camuflar a outra anterior. E aí você vive uma vida de mentira. A peça tinha uma coisa muito bonita que eu gostava muito, porque nós mostramos vários presos, vários loucos estavam detidos ali. Uma era médium, ouvia vozes, e a família interna, porque ela ouvia vozes. A outra era um menino que queria ser transexual, que era muito feminino, então a família, em 35, interna ele porque ele era gay. A outra ficou grávida, de mãe solteira, deu para um cara, ficou grávida, então a família esconde ela ali dentro, para ela fazer o aborto ali dentro, e ela fica anos. E aí nós mostramos... Essa peça foi encenada quando a Marielle foi morta, no período que a Marielle foi morta. Então a gente tinha um momento que a atriz saía do palco e ia para a plateia e ela dizia: quem são os loucos? Quem são os loucos de verdade? De quem que a gente tem que ter medo? De uma pessoa que ouve vozes? De um rapaz que tem vontade de se ver como mulher, se sente como mulher? Ou de pessoas que são mortas na rua e não são impunes? Ou de pais que estupram os filhos? Ou de maridos que espancam as mulheres? De quem nós temos que ter medo? Quem são os loucos? Os que estão acima de qualquer suspeita normalmente são os loucos. Né? São os que a gente Marcelo tem que Fantini. O Marcelo está aí. Marcelo é um grande roteirista. Roteirista, Marcelo, um beijo para você. Obrigada. Ele já te mandou aqui beijo várias vezes. O Fabrício também falou perfeita frase que você falou do Antígona. E aí, o que acontece? Eu também, eu gosto do que você faz, como você falou agora, não só a personagem da noiva, mas todos os outros personagens no caso do hospital psiquiátrico, tinha ali um tema relevante para reflexão. E do que a gente pode mesmo ver, na época da Marielle, surgiu essa reflexão, assim, a maldade está aí, né? O inferno está vazio e os demônios estão entre nós, como diz Shakespeare. Então, eu penso que a maldade é que nós temos que temer dos seres humanos mais próximos de nós e mais camuflados, os mais dissimulados. Você tem toda a razão. Assim, as suas peças têm esse viés, e eu não me canso de dizer, de utilidade pública. Eu tive a oportunidade, eu gostaria de falar um pouco mais na frente, daí eu sempre soube, que para mim foi assim, um marco, maravilhosa. Vou falar das outras anteriores, para poder a gente pegar isso, mas eu sempre soube, eu não poderia deixar de mencionar. Você tem que saber das duas próximas, as que estão para estrear. Eu estreava uma peça dia 8 de abril do ano da pandemia, sobre abandono. Isso, que seria... é sobre uma coisa que eu quero falar muito com as pessoas, e acho que isso tinha que ser muito debatido nas novelas, principalmente, que é um veículo mais rápido, que é a responsabilidade emocional. Quando você, Rose, joga um charme para um cara, e esse cara se apaixona e você não vai corresponder, você tem a obrigação de pontuá-lo. E tem pessoas que alimentam isso. Tem pessoas que, por carência, porque querem ser bajuladas, elas alimentam as esperanças das pessoas. Sim. Isso, para mim, se chama responsabilidade emocional. Nós somos responsáveis. Ninguém ama em mão única. Não existe amor unilateral. Existe o amor platônico, mas o amor platônico ele não dói. O amor platônico, você sabe que a pessoa não tem conhecimento, é até gostoso. Você fantasia, você vive na tua esquizofrenia com o amor platônico numa boa. Agora, quando o outro te dá a entender que você tem chances, quando o outro te dá esperanças, ele cria uma responsabilidade emocional. Ele te joga num abismo que é raro você voltar dali sem ser machucado, sem estar cortado. Isso tem muito, né, Márcio? Tem muito isso. A pessoa, se não quer te fazer feliz, se não quer trazer para a sua vida, não conquiste, não vá atrás, não dê esperanças. Nós temos tem pessoas que terminam o namoro, as pessoas terminam, a gente namora, eu e você, aí eu termino, mas eu vejo que você está começando a gostar de outra pessoa, sai com outra pessoa, eu vou lá e te canto porque eu não quero te perder. Aí fico dando corda. Existe um joguete que é tão nocivo, e as pessoas jogam tanto esse joguete. E na peça ainda eu conto, nessa mesma peça, eu falo sobre suicídio. A Flor Bela de Espanca se matou, para quem não sabe, aos 36 anos, no dia do aniversário. Então eu falo sobre o telefonema que um amigo te dá, e você vê assim, não é o Márcio fala tanto, ele leva horas falando, não vou atender não. E aí eu me mato. Então às vezes aquele telefonema poderia ter salvo a minha vida. Quando o amigo te fala, Rose, você não quer vir dormir aqui em casa, eu estou sozinho, estou mal.
Você fala, ah, não, eu tenho um namoro, eu tenho uma trepada, eu tenho uma festa para ir, e aquele amigo se mata porque ficou sozinho. Quando eu falo, Rose, vamos jantar, ah, eu tô indo para a academia agora pro meu CrossFit, pode ser amanhã? Não, às vezes uma vida não pode esperar até amanhã. Juliano Almeida, o grande produtor da Zabelê, tá vindo com um disco lindo da Zabelê. Você deveria entrevistá-lo qualquer hora dessa. Ele foi o produtor dos grandes sucessos, os maiores sucessos que a Elza Soares fez na carreira inteira dela. Foi Deus é Máquina, A Voz é Máquina, Deus é Mulher. Foi Juliano que produziu e que botou essa mulher de volta no topo. Eu tenho muita admiração por esse garoto. Eles estavam juntos com vocês no Corta, né? No Corta, que estava a Elza e Isso, claro. O Juliano é o produtor do Corta. O Juliano é o cara mais honesto que eu conheço na minha vida. É o produtor mais decente. Um beijo para você. Quero muito te entrevistar. Já fica o convite. E eu quero muito ouvir que ele fazia aí a produção e estava junto ali com a Elza. Hoje ele também empresaria alguém que você falou ontem que eu não me lembro mais. A Zabelê. Ele é o empresário da Zabelê. Tá vindo com um disco lindo, a Zabelê cantando músicas. Não sei se eu posso falar o que é, mas é um disco, um repertório foi feito nos Estados Unidos, muito caprichado, com uma banda, participação especial do Ney Matogrosso no disco. É uma loucura. Juliano é uma pessoa que eu recomendo. Quem quer ser bem produzido, liga para Juliano Almeida, que ele é o grande produtor de teatro e shows nesse país. Maravilhoso. Ó, Marcelo Fantini aqui te provocando, perguntando se você já viveu um amor platônico. É melhor que o que a sua responsabilidade. Vários. Eu fui apaixonado por um amigo. É que a gente soube canalizar. Eu não presto, né? Eu sou muito canalha. Então, para não machucar esse amigo, sou ariano, para não machucar esse amigo, e esse amigo já era machucado, a gente canalizou isso para uma amizade, que é a minha amizade mais bonita, mais cuidada. Mas eu fui apaixonado. Olha o Beto falando, o Juliano é foda. O Juliano é foda mesmo, ele é muito correto. E deixa eu te falar, tem a Baronesa de Osasco, que o Marcelo Fantini até mencionou aqui, já se adiantou, e eu queria te perguntar, tem analogia com o bairro ou não? É só Tem? A Baronesa de Osasco é o meu maior orgulho, porque foi meu único fracasso. Eu tenho muito orgulho desse fracasso. As pessoas, elas escondem, elas varrem para debaixo do tapete. Não, tem dois, eu tenho um pior ainda, que é o IES, nós temos Braguinha. IES Braguinha eu tenho vergonha, mas assumo, eu falo numa boa desse trabalho. A Baronesa de Osasco foi a prova de que você, para fazer teatro, você tem que estar no local certo, no tempo certo, com um elenco certo. Sim. A minha melhor amiga tinha pressa em voltar, porque ela ficou afastada do teatro muitos anos, e eu sou padrinho da filha dela. Ela tinha passado uma barra pesada com a menina, de 5 anos, que tinha tido uma doença foda, e ela curou a garota, graças a Deus está curada. E ela falou assim, agora que eu curei minha filha, eu quero voltar aos palcos. E foi tudo feito em 2 meses. Nesses dois, tudo feito, que eu digo, do primeiro teclado aqui, da primeira tecla que eu digitei, ao palco, a estreia. E nesses 2 meses, eu fiz a Noiva de Cristal em Porto Alegre. Então, eu tive que parar a Baronesa, ir para Porto Alegre. A Noiva de Cristal, da primeira leitura à estreia, foram 8 dias. Eu ensaiei uma peça do peso da Noiva de Cristal em 8 dias. E aí eu voltei para o Rio para fazer a Baronesa. E você, é bom você pontuar isso, porque às vezes você pensa, vai ser um estrondoso, um sucesso estrondoso, e não acontece. E às vezes você não dá muita importância. Hoje seria. É a hora certa, por exemplo, a gente fez Corta, aproveitar que o Beto e o Juliano estão aí, a gente fez Corta no Rio, com um sucesso de lotar a casa. Eu acho que nós somos a única peça até hoje que lotamos o Clara Nunes novo com 800 lugares. Eu não soube de outra peça lotar aquilo que não a gente. E fomos para São Paulo certos de que a vitória estava ganha. Maranhão foi sucesso, Rio foi sucesso, Niterói foi sucesso. E não foi. Foi mal de público em São Paulo, num ponto de um teatro Folha, dentro de um shopping. O jogo estava ganho. E Juliano tomou um prejuízo, não deixou de pagar ninguém, todo mundo recebeu, mas foi um prejuízo para ele como produtor. Então, teatro, você não tem como saber. Deus queira que Paulo Gustavo... rezo todos os dias para que o Paulo Gustavo volte e Minha Mãe é uma Peça volte, que eu quero muito ver de novo. Rezando. Mas pode ser, vai voltar. Pode ser que Minha Mãe é uma Peça volte e naquele teatro ela não dê certo, naquele teatro não dê público. Mostra o sucesso que eu já vi de bilheteria. Eu vi uma peça do Paulo Gustavo online que não foi boa, que não foi legal. Tá aí um exemplo. Então ele fez 220 volts, que era lotado, e fez um online que era vazio, tanto que acabou, não teve mais. Sim. Teatro tem essa brincadeira. Eu acho que o palco, aquelas tábuas maravilhosas, elas escolhem
Quem vai fazer o sucesso? Os E tem deuses muito do teatro olham para né, você, Márcio? os Isso, deuses lá em cima eles olham e falam assim, agora é a tua vez, vai, brilha. Agora vamos exatamente. dar a vez E pro tem colega. coisas que acontecem, imprevistos, às vezes até discussões, substituições, e era para ser aquele. Isso acontece muito, a gente vê isso. O ator que não ia fazer, ou a atriz que ia fazer na última hora desistiu, aí veio a outra e brilhou, e isso acontece muito. Essa dinâmica é que faz, parece que estava programado para aquela pessoa, é o que você bem colocou, escolhe a pessoa certa, ilumina para que ela brilhe, né? E é tão bom saber que tem pessoas como você que valorizam isso, para não ser tão cético. Você pode forçar a barra com a televisão. Você pode forçar a barra com o cinema. O teatro, não. O teatro, ele devolve os canalhas, ele devolve os canastras, ele devolve os pilantras. Ele expulsa. Ele expulsa as pessoas. O próprio tablado já expulsa, tipo assim, ele ali, o palco, ele faz a escolha, né? Ele filtra. Isso é importante. O refletor não acende para as Ives. Eve, eu chamo a personagem, para quem não assistiu, o All About Eve, a malvada com a Bette Davis. Eve são as canalhas, são as pilantras. Então toda vez que eu tenho um pilantra, eu apelido, olha lá, Eve. Aí vindo. E o refletor não acende para Eve. Vamos falar aqui, ó. O Juliano Almeida, no corte aconteceu isso. Ele pontuou aqui que aconteceu, de repente, essa substituição ou até uma discussão. Você vai me dizer o que houve. Ele fala, isso a Vilma Dias que máximo essa live. A Dora Alencar também vem nos prestigiar. Valdete Cunha, que é uma prefeita de uma cidade lá no interior do Paraná, de onde eu vim com muito orgulho, chamada Pérola. Valdete, compre as nossas peças e leve para ele. Leve, eu sempre soube, leve, corta. Meu sonho é que os prefeitos comprem os espetáculos para que a gente possa receber e deem de graça para o público. Eu acho que o público tinha que ir ao teatro de graça. Teatro e eles têm um centro cultural lá maravilhoso. Apesar da cidade ser pequena, o centro cultural é belíssimo. E pede isso, sabe? Eu faço... é o meu sonho. Ela está aqui ouvindo e meu tanto quanto o seu é que o teatro seja uma situação à disposição de todos, né? A gente sabe o que eu acho? Uma ideia que eu tenho. As pessoas demonizam muito a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet, ela abriu portas, ela facilitou a vida de muita gente. Só que ela encareceu o teatro. Porque como a Lei Rouanet começou a pagar, e as pessoas sempre ganharam muito pouco, o teatro é o lugar que você menos ganha na tua vida. É difícil alguém ficar rico com teatro. Não fica. Quando entrou ali nos anos 90, acho que foi 90, alguém me corrige se eu estiver falando besteira. Quando começou a entrar o patrocínio, as pessoas que nunca tinham recebido bem começaram a querer se pagar bem. Então hoje um técnico de luz, um designer de luz, cobra de 20 a 30 mil reais para fazer uma luz. Sim. Eu tive uma figurinista, eu ia fazer um espetáculo musical sobre novelas. Eu tive uma figurinista que me cobrou 150 mil reais só pelos croquis. Caramba. Ela é a maior figurinista da Rede Globo, ela merece, ela tem esse nome. Sim, mas o teatro é outra realidade. Sim. Então, eu acho que deveria... Oi, que meu amor. Não, imagina. Deveria ter uma combinação entre a classe artística e as secretarias de Estado de ter um preço mais popular, da gente cobrar um pouquinho menos numa apresentação. Eu acho que uma apresentação custar 15 mil, custar 10 mil, custar 20 mil, no máximo, dá para uma prefeitura bancar isso. E ela botar sexta, sábado, domingo numa praça pública. Fazer teatro em praça aberta, como era antigamente. Porque, Rose, o que vai mudar a população, o que vai mudar esse país é dar cultura ao povo. Quanto mais cultura o povo tiver, mais ele vai saber votar. Quanto mais cultura o povo tiver, tem tantas comédias políticas, comédias do Gogol, comédias do Molière, comédias que são tão interessantes, do Shakespeare, que mostram a canalice, a subversão, a corrupção. Então o povo vê aquilo, e até um autor novo, como o Fantini, poderia escrever, ou eu, ou qualquer outro roteirista, ver como era a novela Vale Tudo. Lembra do Vale Tudo? O povo acordou naquela época. O povo se tocou do que estava acontecendo. Então eu acho que nós, autores, principalmente os novelistas, deveríamos todos os dias retratar o país. Um país... Márcio, através do entretenimento, você muito bem faz isso, leva mensagens maravilhosas para o despertar, que é o que você acabou de dar exemplo do Vale Tudo. Então, através da arte, porque a arte, nessa pandemia, então, a gente está vendo aí, o pessoal que não tinha, nós do meio sim, mas o pessoal talvez não tivesse noção da importância da arte na vida deles. Né? Hoje, trancafiado aí dentro de casa, é o filme, é a série, é a novela,
E as peças online, né? São as peças online que A cultura, a cultura não dá voto porque ela não aparece. Você constrói um hospital, o hospital está ali. Você constrói uma escola, uma creche, a creche está ali, aí você faz a propaganda. Só que alimentar um povo de cultura não aparece tão fácil. Alguém falou aí alguma cultura. O Juliano Almeida falou aqui que houve uma substituição no Corta, que você salvou porque você aceitou o texto e reescreveu em 4 dias, olha aí o tempo recorde, né? E também aqui, não posso deixar de falar do elogio que eu recebi aqui do Marcelo Fantini, dizendo que eu sou linda. Então a gente faz... Você é linda, você realmente como é linda. Anfitriã, né? A Ângela, sua mãe maravilhosa. Diva, ó, Alemanha, Suécia, Noruega, saúde e cultura grátis. Olha, aqui a Ângela pontuando, ela que é maravilhosa, mãe aqui do Márcio, mas tem assim a sua própria história, a sua própria trajetória de sucesso. Aí mais de 33 anos de Rede Globo, de continuista, de assistente de direção. Também quero falar com a Ângela, e ela já sabe disso. Aqui o Fabrício Notari, também da UTI da Mente, que contribui aqui com a nossa divulgação. Amigo nosso, Cultura ao Povo e Educação, que a gente vive brigando por isso. O Marcelo Fantini. Márcio, qual foi a peça mais difícil de produzir? Ai, nego, são todas para mim, eu juro por Deus, não é fazer texto não, mas para mim são todas iguais, eu tenho tanto prazer no que eu faço, eu sou tão feliz, eu sou tão realizado como homem quando eu estou trabalhando, que eu não vou te dizer qual que mais... Por exemplo, Corta, o Juliano tem uma história no Corta engraçadíssima, o texto era de outro colega, e eles estavam com um problema no texto, o texto não estava acertando com o que o Beto queria contar, com o que o Juliano queria contar. O Juliano me liga e fala assim, você pode ler o texto e me dar uma opinião? Eu falei, posso, meu amor, claro, a gente é mega amigo. E eu não minto, sabe? Eu dou a opinião que for, eu dou. Não me peça opinião, se você não pedir, eu não dou. Mas se você pedir, eu vou dar o pé da letra. Eu falei, à noite eu te ligo, eu vou ler e à noite eu te ligo. O Juliano falou, não, querido, eu preciso que você leia agora comigo no telefone. Então eu li e falei, Juliano, tem palavrão demais, eu acho que você não pode usar o palco para ser partidário, porque a bilheteria, eu tenho horror ao Bolsonaro, mas na bilheteria vai ter bolsominion que vai comprar meu ingresso e que vai botar o pau na minha mesa. Exatamente. Eu não sou solidário. Você não pode segregar, Eu não sou solidário ao Lula, mas eu vou ter gente do PT que vai comprar meu ingresso que vai botar o pau na minha mesa. Eu sou Ciro, eu gosto do Ciro. Então, vai ter gente do Ciro que vai chegar, vai comprar um ingresso e vai estar. Então, eu não posso falar de partido A, B ou C, porque aí eu jogo a minha peça para um lado e ofendo aquele outro lado. E o Corta tinha muita piada, na época era Aécio e Dilma, tinha muita piada do Aécio, eu falei, tem eleitor do Aécio que vai comprar ingresso. Perfeito. Então, a gente limpou isso. E isso é um serviço que eu falei ontem, foi para minha mãe ou para minha sócia. É o serviço que eu mais gostaria de fazer na vida, é o serviço de coach. Coach, estou ficando maluco, estou louco, perdão, eu detesto coach, de script doctor, que é o cara que pega o roteiro e ele fala assim, olha, isso aqui vai dar errado, esse personagem não pode. Eu fiz isso com o Fantini, peguei um roteiro dele e falei, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, muda isso, inverte isso e vai, porque é um dom, cada um tem o seu, eu tenho esse, de olhar um produto e dizer, isso aqui está bom, isso aqui não está. Por exemplo, eu acho um absurdo numa pandemia que está todo mundo sofrendo, que a gente tem tanto luto, amor de mãe voltar tão violento. As pessoas não querem ver aquela violência toda, as pessoas não querem ver aquela sanguinaria toda, aquelas mortes todas. Eu acho que era hora de amor de mãe. Eu via 4 capítulos agora essa semana e não tem um respiro cômico. Eu acho que era hora de vir uma Rainha da Sucata, que até eu te falei hoje, a minha novela favorita por causa do Gaslight. Era hora de vir um Cambalacho, era hora de vir um Guerra do Sexo, era hora de vir uma Torre de Babel, que era pesada, mas tinha a Cláudia Gimenez que dava um respiro cômico. Eu acho que a gente tem que trazer... O povo está muito machucado, o povo está muito doído. Sim. Então, se você quer falar de temas sérios... O riso. Fale com humor. Fale com humor. Exato. E você passa tanta mensagem com humor requintado, como eu bem apresentei no início, sobre você, porque você consegue, tem as peças dramáticas, mas também tem aqui tem esse humor, e que você consegue passar mensagens importantíssimas através do humor. E hoje isso em pandemia, então, fica muito mais potencializado, né? É um diferencial, né, Márcio? Olha, tem aqui a Céci Bahia, que é uma jornalista também, amiga nossa. O teatro online não seria uma forma de democratizar o teatro? O que você acha? Como é o nome dela, perdão? Céci Bahia. Céci Bahia.
CS, eu não consigo ver o teatro online como teatro. Talvez é porque a Rose fez tablado, ela entende quem nos criou, acho que Carramães também fez tablado, Juliana fez tablado, quem nos criou, quem nos forjou artista, era uma mulher desse tamaninho, mas ela ficou arrepiada, tão apaixonada por aquilo ali, sim, que ela obrigava a gente a trabalhar como camareiro, obrigava a gente a trabalhar como contra-regra, obrigava a gente a limpar chão, porque a gente tinha que se apaixonar por aquilo. Então, teatro, para mim, é ali. Ele pode ser feito, sim, em cima de um caixote, mas eu tenho que estar cara a cara com o meu espectador, eu tenho que estar cara a cara com o meu público, eu tenho que tocar no meu público. O teatro online, ele é como era antigamente, que tinha o teatrinho pro. Seria, né, Márcio? A Fernanda, o Sérgio Brito, Natália, eles faziam na Tupi, lá atrás, o teatro filmado. Ele é uma arte, eu não estou dizendo que ele não é arte, ele é arte e é o paliativo que nós temos, é o que tem para hoje. Então ele é válido. Qualquer expressão de arte, para mim, ela é louvável, ela é divina. Qualquer expressão de arte, qualquer performance, qualquer coisa eu acho louvável, eu acho divina. Eu não pagaria para ver aquele pessoal dos macaquinhos que ficou pelado e que todo mundo cheirava a bunda do outro. Eu não pagaria, não tenho vontade de ver aquilo. Mas eu entendo que aquilo é arte e que vai ter alguém que vai querer ver aquilo. Eu não critico a arte, porque eu não quero que critiquem a minha arte. Eu não aceito. Você pode não gostar do meu trabalho, mas eu não aceito que você me julgue. Eu sou um artista popular, eu gosto de trabalhar para o povo. Eu tenho colegas que são eruditos, que gostam de fazer teatro cabeça que ninguém entende, mas sai todo mundo dizendo que achou maravilhoso. Louvável, tem um público. Vai ter público para tudo sempre. Exato. Então, e é ótimo você falar isso, porque às vezes até a pessoa fala já que foi maravilhoso sem entender nada, e a gente sabe que ninguém quer ficar para trás, né? Aí o teatro online, eu só vi um até agora, eu só vi uma peça que foi do Luiz Antônio Rocha, que foi sobre a Madame Blavatsky, mas porque o Luiz Antônio pegou a sala da atriz, transformou no teatro, botou os refletores todos e falou para ela, esquece a câmera, aonde está a câmera? Porque o ator, ele tem esse vício, do ator é dele, faz parte. Se ele sabe que tem uma câmera ligada, ele vai jogar para a câmera o tempo todo, ele vai se ajeitar para a câmera, ele vai sempre estar jogando para ali. E o Luiz Antônio falou, esquece a câmera. Então ela fazia e ela não sabia onde estava a câmera, ela não sabia de onde estava vindo, ela tinha que fazer. Então ali foi o mais próximo do que eu vi. Mas Juju Palito está aqui, meu amor. Obrigado, Juju. Você entrou ontem ou hoje, que legal. O Marcelo Fantin falou que minha novela favorita é Sassaricando. Minha novela favorita é qualquer uma que tenha o nome do Silvio de Abreu, querido. Eu sou viciado no Silvio, porque ele mistura comédia e drama. E o Silvio, ele entendeu, o Aguinaldo também, são dois. Eles entendem o DNA do brasileiro. O DNA do brasileiro não é musical da Broadway, o DNA do brasileiro não é isso. É a chanchada, é a comédia pastelão, é o teatro de revista, isso é nosso. Está em nós, está na gente. Nós gostamos disso. Tomás Silva enviou a foto. Tomás Silva, a Juliana Puccini Rose, parabéns. O Marcelo Fantini aqui dizendo que você já leu, que é a sua novela favorita, que você acabou de dizer que são todas que tenham isso. Ele disse que é um novelista assumido, o Marcelo. E também aqui, disse que estava vendo Amor de Mãe, também concorda que quando ela voltou, já voltou meio que irreconhecível, com esse peso, etc. E diz que você é inteligentíssimo. E eu concordo com ele. Obrigado. Concordo com essa situação, não só de inteligência, como de humor. O humor, junto com a inteligência, é implacável, porque você tem que rir de tudo nessa vida. Eu queria muito aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para falar de uma coisa que a Rose hoje me trouxe, que é o Gaslight. Eu acho muito importante, eu sempre tenho loucura nesse filme, loucura. Eu não sabia, Rose, a minha ignorância, eu não sabia que era uma peça, eu vou procurar hoje, assim que desligar, vou virar o computador até achar o texto original, e eu tinha muita vontade de falar sobre isso, eu acho muito importante, muito relevante. O texto é do Patrick Hamilton, acho que é do Patrick Hamilton, ele é de... Você me manda depois? Oi? Você me manda depois escrito? Mando, você me manda escrito depois. Mando. E é ótimo, eu já ia falar com você nesse assunto, como eu já te pontuei, eu sou apaixonada, e é um termo que passou para o jurídico, né? Para a questão de relacionamento abusivo e violência doméstica, e ele veio do teatro, veio do cinema, como você já disse que tem, já viu, e é maravilhoso. E assim, eu até fui atrás do texto, como eu te falei, e estava para a estreia com o Jô para a pandemia. E ele estava com um texto, com os autorais, né, com a licença ali na SBAT até 2020. Você sabe quem vai fazer?
Você sabe Então, quem é o casal? eu não sei. Eu não sei, porque ele estava com a licença que ia vencer em 2020, maio de 2020. Mas aí Eu a estreia passei foi um Gaslight prejudicada. agora. Para É, quem não sabe, Gaslight é uma história de um marido que ele começa a tentar enlouquecer. A Rainha da Sucata era baseado, a Renata Sorra e o Daniel Filho faziam Gaslight. E é um sim. termo que a gente usa. Eu não sabia que juridicamente tinha esse uso, eu usava na vida. Eu sempre disse assim, aquele cara faz Gaslight com a mulher, aquela mulher está fazendo Gaslight com o cara. Pra você ver. E você está juridicamente perfeito e correto. E é um termo que veio, que na violência doméstica, infelizmente, acontece muito, e nós usamos muito no jurídico hoje o termo gaslight. Veio do teatro e do cinema. Então, eu sou apaixonada, porque une as duas coisas, as minhas duas profissões que eu amo. E eu queria muito, aliás, eu tenho um movimento, eu te falei isso, que chama-se Justiça de Salto Alto contra a Violência Doméstica, e como você faz temas de utilidade pública, e nós vamos falar daqui a pouco do Eu Sempre Soube, que tem essa linha também, quase todas as suas peças, se não todas, e eu acho que é um tema que é muito importante. Você já usava para a vida o gaslight e agora está sabendo que ele tem uma importância divina no jurídico para despertar das mulheres que sofrem e não sabem que sofrem. Né? Então é um tema que a gente vai te mandar. Eu quero muito falar sobre isso, muito, porque eu cresci num lar onde eu tive um pai muito violento. Não comigo, mas com a minha mãe, ele era extremamente violento. Minha mãe apanhou várias vezes, meu pai ia até ter força para sair disso. E o que eu quero falar é justamente desse... Já foi muito dito do cara e da mulher. Eu acho que o cara e a mulher, esses dois personagens, a gente conhece muito bem. Mas a gente tem que falar do vizinho que ouve e não faz nada, da empregada, como agora o caso do menino. Para mim, eu tenho mais raiva da babá do que da mãe e do cara. A gente tem que falar desse mundo paralelo de testemunhas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, porque às vezes você metendo a colher, você salva uma vida. Exatamente. E é isso que a gente tenta propagar, Márcio, porque esse silêncio é que mata. O silêncio não só da vítima, e graças a Deus hoje nós temos um avanço, que, na verdade, o registro, quando você faz um registro de lesão corporal, a vítima não pode mais retirar a queixa como antigamente, é pública incondicionada, então qualquer vizinho, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. E as pessoas se calam, principalmente se o vizinho tem uma profissão, um status, um poder, ou é político, ou é profissional, ou é médico, advogado, engenheiro, enfim, as pessoas se camuflam demais atrás dessas profissões, desses cargos, e a violência acontece. E é aquilo que você falou, tem que meter a colher assim, porque em briga de marido e mulher não é briga de um covarde com uma outra pessoa. Então, assim, tem que se meter, sim, eu defendo isso, assim, a gente falaria horas aqui, uma outra live. Eu sei várias histórias, por exemplo, que as mulheres provocam, fazem, acontece. Eu acho que nada justifica um homem levantar a mão para essa pessoa. Se eu sei que a minha mulher me traiu, eu me separo. Se a minha mulher está falando uma baixaria, está dizendo que eu sou um merda, que eu ganho mal, eu me separo. Se a minha mulher está me provocando, eu me separo. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que te denigre. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que está te fazendo mal. Exatamente. Então você separa. A violência, para mim, é um ato muito covarde. Muito covarde. Sim. Muito Agora, covarde. a violência contra a mulher e contra a criança, Márcia, ela tem uma situação muito parecida com a síndrome de Estocolmo, que é a pessoa não notar, principalmente a psicológica, ela não nota, ela justifica os atos da pessoa, porque ninguém é mal o tempo inteiro, né? Então, a vítima, ela sempre justifica que aquilo vai mudar, ou que ela fica num relacionamento abusivo e num círculo ali vicioso, e ela não consegue sair daquilo, e muitas vezes ela não desperta para aquilo. Então, isso é um problema, e essa síndrome de Estocolmo, para quem não sabe, que eu estou falando bobagem aqui, sem explicar, é que a vítima, na verdade, ela adora aquele agressor, ela se apaixona, e ela tem verdadeira gratidão ou adoração, e ela não consegue visualizar a violência a tempo. E muitas vezes termina, infelizmente, no feminicídio ou em morte de crianças, né? Eu fui uma vez, por causa de uma pessoa, numa reunião do Alanon, uma reunião dos familiares. E lá na reunião eles falaram assim, quando uma pessoa em casa fica doente, a casa toda fica doente. Exatamente. Então eu acho que quando você se junta com um cara que é violento, eu fiquei casado 10 anos agora, acabei de sair estou saindo de uma separação de 10 anos, com uma pessoa que depois de 10 anos se tornou um psicopata. Literalmente. E aí eu olhei para trás, depois que
depois do luto, depois da dor, eu olhei para trás e percebi todos os sinais desde o primeiro ano. E eles existem. Os sinais estão ali. Só que a gente tem carências, a gente tem fraquezas, a gente tem vontade de estar junto, a gente às vezes quer se libertar de uma casa. Minha mãe sempre justificava, meus pais tinham separado, eu estava de casa em casa, eu queria ter um lar, eu queria ter um quarto, eu queria ter uma cama. Então, casei com seu pai. E a gente percebe isso. Talvez eu quisesse tanto aquele casamento, eu quisesse tanto estar com aquela pessoa, que me fez bem durante um tempo, que você falou. Então, esse bem que foi feito apagou. Só que eu não percebi os sinais dos amigos que se afastavam, dos amigos que não chamavam para trabalhar porque não queriam ter contato com a pessoa. Enfim, vários. Isso piora a situação da vítima, porque ela vai se afastando, ela vai perdendo os referenciais também. E ela fica mais tempo, porque o periférico vai se afastando e ela vai ficando cada vez mais vítima, cada vez mais presa ali naquela teia. Ele vai te causando, vai provocando nos teus fantasmas que a gente não sabe. Essa caixa aqui dentro, eu não conheço mais do que 10% dela. Então, às vezes, as pessoas misturam, fazem uma conotação da violência com o prazer do sexo. Então, eu apanho para depois transar e ter uma bela foda. E as pessoas começam a se viciar nisso. São aquelas mulheres que eu vejo que provocam. Porque às vezes eu fico, meu Deus, essa mulher já apanhou, por que ela está provocando tanto? Eu já tive vizinhos assim. Você chamava a polícia. Uma forma de manipulação. Às vezes tem a dependência financeira, eu vejo muita gente criar propositalmente essa dependência para que o outro não te solte. Às vezes tem chantagens envolvidas. Então, assim, eu acho que é um mundo ali que tem que ser debatido. Às vezes, eu sou dos anos... Eu nasci em 72. Então, ali em 72 a 80... Eu me lembro, era uma vergonha ser filho de pai separado, era uma vergonha. Sim. Você não. Então hoje eu acho que as pessoas têm que falar. Você era discriminado. Falar sobre isso. Eu tenho uma pesquisa que eu não terminei ainda, mas é para um texto. Existe uma quantidade, você como advogado, não sei se você tem esse número, essa estatística, uma quantidade absurda de homens adultos que são estuprados. Não tem. Como mulheres. Só que os homens, eles não têm a coragem de dizer, eu estava andando na rua, a rua estava escura, 3 caras pararam, me deram uma unguenta e eu fui estuprado. Eles não contam, eu estava no vestiário do colégio, lá no científico, na faculdade, e meus colegas me pegaram numa festa e me estupraram. Eles não contam isso. Tanto que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, para homem passou a vigorar a palavra estupro agora, antes era curra. Durante muito tempo era curra, não tinha estupro para o homem. Passou a vigorar tem pouco tempo. Exato. Então eu quero falar sobre isso, sobre o estupro masculino, o trauma que causa, as consequências que causam. Muitos desses caras doentes passaram por isso e não trataram. Então eu acho que a gente tem que falar. Como o suicídio. Um amigo meu se matou agora, na pandemia, roteirista da Globo, Bruno Penido. E a família abafou, ninguém quis falar sobre isso. Eu falo, gente, tem que falar que o Bruno era um homem inteligente, que ganhava bem, que vivia bem, mas tinha uma depressão que ninguém aceitava, porque as pessoas, eu sou muito palhaço, então as pessoas não aceitam que eu fique triste. Ontem o Bonfim falou isso na live dele. As pessoas não aceitam que nós, comediantes, que nós que trabalhamos com a comédia, que a gente tem uns dias nublados. Para com isso. Aqui no Rio, então, tem muito isso. Quando eu fui morar em São Paulo, eu entendi. O paulista, ele tem um carinho por você que o carioca não tem, porque o carioca é assim, vamos pra praia, não fala da separação, não, vamos tomar um chopp. Não, vamos sair, vamos paquerar, vamos numa festa, tem um monte de cara ali pra você paquerar. E ele não te pergunta, cara, você quer colo? Você quer chorar? Você quer falar de alguma coisa? É superficial, acaba sendo aqueles passeios, vamos tirar o foco, vamos fazer algo diferente, superficial, e te tira da sua dor. E acaba que você não vive o luto, né? Que a verdade você tem que viver. Olha, vamos ler aqui o Marcelo Fantini, que era assumido novelista,